Hoje, no nosso terceiro episódio, vamos falar sobre a criação da mulher. Deus olhou para Adão no jardim do Éden e percebeu: não é bom que o homem esteja só. Então, num ato de companheirismo, decide criar uma parceira que fosse adequada para ele. E como ele faz isso? Deus faz Adão cair em um sono profundo, pega uma de suas costelas e cria a mulher. Quando Adão acorda, ele a reconhece imediatamente como parte de si mesmo, uma verdadeira parceira. E assim, nas palavras de Adão, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ele a chama de varoa, pois foi tirada do homem. Essa história é sobre completude e a importância dos laços humanos, um tema que ainda ressoa conosco até hoje. Então, vamos explorar juntos esse relato incrível e entender o seu significado na nossa série sobre a Bíblia. No terceiro episódio da nossa série sobre a Bíblia, vou abordar o significado de uma das passagens mais emblemáticas sobre relacionamentos, Gênesis 2:24. Aqui, a Bíblia estabelece um fundamento para o casamento. Esta passagem nos mostra que, ao se casar, o homem e a mulher começam uma nova vida, deixando suas famílias de origem para se unirem de maneira única e especial. Quando se fala que os dois se tornarão uma só carne, entendemos que isso vai além da união física ou sexual. É a formação de uma nova família, onde marido e mulher compartilham uma vida em comum em todos os aspectos emocionais, intelectuais e espirituais. Esse conceito é valorizado por Jesus no Novo Testamento, quando ele cita essa mesma passagem para falar da indissolubilidade do casamento e reiterar a importância desse laço sagrado. Então, neste episódio, exploraremos como essa união inicial entre Adão e Eva define o casamento como uma parceria dedicada e de mútuo compromisso, estabelecendo as bases do que conhecemos hoje como família. Vou trazer à tona o propósito de Deus para essa união e como isso ressoa através das eras até os nossos dias. A interpretação das Escrituras, como o relato da criação em Gênesis, pode variar bastante dependendo de diferentes tradições religiosas e perspectivas teológicas. Na narrativa de Gênesis, o foco está na complementaridade entre o homem e a mulher e a instituição do casamento como uma união entre ambos. Esta passagem tem sido tradicionalmente entendida por muitas denominações cristãs como a fundação do casamento entre homem e mulher. Discussões sobre relacionamentos homoafetivos e a Bíblia envolvem uma ampla gama de interpretações teológicas e são objeto de debate entre várias denominações cristãs. Algumas adotam uma visão mais literal e tradicional desses textos, enquanto outras abordam a Bíblia com diferentes métodos hermenêuticos que levam em consideração o contexto histórico, cultural e a revelação progressiva dos textos sagrados. Debates teológicos podem se aprofundar bastante e envolver diversas áreas da fé e interpretação, e é importante que essas discussões sejam realizadas com respeito mútuo e compreensão das diferentes crenças. A Bíblia é um documento antigo, escrito em um contexto cultural e histórico muito diferente do nosso. Muitos defendem que os princípios morais e espirituais que ela contém são atemporais, mas a aplicação específica desses princípios pode variar com o tempo e a cultura. É por isso que há tanta diversidade nas comunidades de fé sobre como entender e aplicar seus ensinamentos. Algumas tradições se mantêm mais próximas de uma interpretação literal e histórica, enquanto outras adotam uma abordagem mais contextualizada, tentando discernir os princípios subjacentes aos textos e como eles podem ser aplicados de maneira relevante hoje. Assim, o estudo da Bíblia muitas vezes requer um equilíbrio entre entender o texto em seu contexto original e explorar como ele se relaciona com questões contemporâneas. Isso pode envolver uma reflexão profunda e muitas vezes diálogo entre diferentes interpretações e pontos de vista.
No terceiro episódio da nossa série sobre a Bíblia, estamos entrando numa das partes mais delicadas e profundas, a formação da mulher. Vou resumir a narrativa de Gênesis sobre a criação de Eva, a parceira de Adão, e refletir sobre o significado disso para nós hoje. Gênesis 2 nos diz que Deus, vendo Adão sozinho, decidiu criar uma companheira que fosse a sua parceira perfeita. E essa companheira, Eva, não veio de qualquer lugar, veio do próprio Adão, simbolizando uma conexão íntima e profunda. A passagem termina com palavras que estabelecem o casamento como a união de duas vidas em uma. Neste episódio, vou explorar como esses versículos foram interpretados ao longo do tempo e como eles ressoam ou causam tensão em nosso mundo atual, com um olhar especialmente voltado para a compreensão da instituição do casamento e suas implicações. Vamos juntos descobrir como essas antigas escrituras ainda falam aos nossos corações e mentes hoje. Gênesis 2, 21, 22 nos conta que Deus fez Adão cair em um sono profundo, durante o qual ele tomou uma das costelas de Adão e formou a mulher. Este ato de criar a mulher a partir da costela de Adão tem sido interpretado de várias maneiras. Tradicionalmente, isso é visto como um símbolo de igualdade e interdependência. A costela, situada ao lado de Adão, sugere que a mulher é companheira ao lado do homem, nem inferior nem superior, mas um parceiro igual e essencial na jornada da vida. Gênesis 2, 23 apresenta Adão reconhecendo Eva como osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta expressão reforça a ideia de uma conexão intrínseca e profunda entre homens e mulheres, indicando uma relação de profunda unidade e pertencimento mútuo. Gênesis 2:24 é um versículo fundamental que tem sido amplamente citado e discutido em debates sobre o casamento e a sexualidade. Ele estabelece que, por causa dessa criação divina, um homem deixará sua família de origem para se unir à sua esposa e juntos se tornarão uma só carne. Esta frase não apenas define a união física e espiritual no casamento, mas também estabelece o casamento como uma instituição divinamente ordenada, destinada a ser exclusiva e permanente. Essa narrativa não apenas define o papel das relações na vida humana, mas também oferece um modelo para entender a natureza do compromisso, da parceria e da unidade que o casamento busca encapsular. Ao explorar essas passagens, tocamos em temas de complementaridade, conexão e a intenção original para as relações humanas íntimas. Ao interpretar essas passagens, é essencial considerar tanto o contexto cultural da época em que foram escritas, quanto as implicações dessas interpretações em nossa compreensão moderna das relações e papéis de gênero. Ao fazer isso, podemos extrair lições valiosas sobre como viver de maneira mais harmoniosa e respeitosa, respeitando tanto as tradições quanto as evoluções em nossa compreensão da dignidade humana e da igualdade. A questão de como conciliar os ensinamentos bíblicos com a aceitação de relacionamentos homoafetivos é realmente complexa e tem sido tema de muitos debates teológicos e éticos dentro das comunidades cristãs. Existem várias maneiras pelas quais diferentes grupos interpretam as escrituras em relação a questões de orientação sexual e identidade de gênero. Interpretação literal versus contextual. Alguns interpretam a Bíblia de maneira mais literal, vendo as passagens que discutem relações homossexuais como diretivas claras contra essas práticas. Outros argumentam que essas passagens precisam ser entendidas em seus contextos históricos e culturais específicos. Eles sugerem que os textos bíblicos foram escritos em um tempo e lugar com normas sociais muito diferentes das de hoje e que as mensagens centrais da Bíblia são sobre amor, justiça e misericórdia. 2. A natureza do amor e do casamento. Algumas denominações cristãs enfatizam que o amor fundamental descrito na Bíblia é sobre compromisso, fidelidade e cuidado mútuo.
Assim, argumentam que relacionamentos homoafetivos que exibem essas qualidades não contradizem os princípios bíblicos fundamentais. 3. Reinterpretação e nova compreensão. Com o avanço das discussões sobre direitos humanos e maior entendimento sobre sexualidade, algumas comunidades religiosas reexaminam suas interpretações das Escrituras. Esse processo de reflexão pode levar à aceitação de que a fé pode coexistir com uma compreensão mais ampla da diversidade humana. 4. Foco na inclusão. Muitas igrejas hoje se concentram em ser inclusivas e acolhedoras, enfatizando que todos são feitos à imagem de Deus e merecem respeito e amor. Essa abordagem busca transcender as divisões específicas e olhar para os ensinamentos mais abrangentes de Cristo sobre amor ao próximo. Esses debates eles são profundamente pessoais e variam significativamente entre diferentes comunidades e culturas. O importante, muitas vezes enfatizado por líderes religiosos e teólogos que defendem a inclusão, é abordar estas questões com compaixão, buscando entender e respeitar a dignidade de todas as pessoas envolvidas. A história da criação de Eva a partir da costela de Adão, como narrada em Gênesis, carrega um simbolismo profundo que tem sido interpretado de diversas formas ao longo do tempo. Aqui estão algumas perspectivas que ajudam a entender essa escolha narrativa. Simbolismo de união e igualdade. Uma interpretação comum é que, ao criar Eva a partir da costela de Adão, Deus queria simbolizar uma união profunda, indicando que o homem e a mulher são seres de igual valor, destinados a ser parceiros na vida. A costela tirada do lado de Adão sugere uma relação de igualdade, com Eva ao lado de Adão, não à frente nem atrás dele, diferenciação do ser humano. Ao escolher esse método de criação para a humanidade, diferentemente dos animais que foram criados cada um a partir da terra, Deus pode estar enfatizando a singularidade do ser humano no contexto da criação. Isso destaca a ideia de que os seres humanos são especiais, criados com uma capacidade única para relacionamentos íntimos e comunitários, refletindo de maneira mais direta a imagem e semelhança divina. Ensinamentos sobre relacionamentos. A maneira como Eva foi criada de Adão também serve como uma base para os ensinamentos subsequentes sobre o casamento e a família. É um ponto de partida para discussões sobre como os cônjuges devem se tratar com respeito, cuidado e amor, como se fossem literalmente parte um do outro. Interpretações teológicas. Teólogos e estudiosos da Bíblia frequentemente exploram essa narrativa para falar sobre a ordem da criação e o plano de Deus para a humanidade. A forma como Eva foi criada de Adão pode ser vista como um ato que estabelece a importância do matrimônio como uma união sagrada e inseparável, conforme reiterado em outras partes das Escrituras. Essas interpretações não são exaustivas e variam amplamente dependendo das tradições e crenças religiosas. Elas refletem a rica tapeçaria de significados que os textos bíblicos podem oferecer, mostrando como as histórias antigas ainda provocam reflexão e diálogo sobre questões fundamentais da existência humana. Biologicamente, tanto homens quanto mulheres normalmente têm 24 costelas, com 12 de cada lado do corpo. Essa configuração é padrão para ambos os sexos, não havendo diferença no número de costelas entre homens e mulheres. A ideia de que homens têm menos costelas do que mulheres por causa da história bíblica de Eva ser criada a partir de uma costela de Adão é um mito e não tem fundamento na anatomia humana. É realmente interessante quando trazemos a ciência para dialogar com as narrativas religiosas. Biologicamente, homens e mulheres têm o mesmo número de costelas, que são 24 ao total, divididas igualmente dos dois lados do corpo. Isso é um fato estabelecido pela anatomia humana.
Quanto à história bíblica, onde Deus usa uma costela de Adão para criar Eva, é importante entender que muitas histórias na Bíblia podem ser interpretadas de várias maneiras, incluindo simbolicamente. A ideia de que Deus usou a costela de Adão para criar Eva pode ser vista como uma metáfora para expressar a origem comum e a conexão intrínseca entre homens e mulheres, destacando a ideia de igualdade e parceria. Neste contexto, o ensino de biologia pode ser uma oportunidade para explorar como diferentes campos de conhecimento abordam questões de origem e existência. Você poderia explicar aos seus alunos que, enquanto a biologia fornece uma explicação baseada em evidências físicas e observáveis, a religião frequentemente usa linguagem simbólica e metafórica para transmitir verdades espirituais e morais. Portanto, o fato de ambos os sexos terem o mesmo número de costelas não contradiz a essência da mensagem bíblica quando vista sob uma luz simbólica, mas reforça a oportunidade de discussão sobre como diferentes disciplinas abordam questões de vida, origem e existência. Isso pode enriquecer o entendimento dos estudantes e permitir uma discussão mais ampla sobre a interseção entre ciência e fé. A ciência baseia-se em evidências observáveis e replicáveis para entender o mundo natural, enquanto a religião muitas vezes trata de questões de fé, valores, moralidade e o significado da existência humana, utilizando linguagens simbólicas e metafóricas. No caso da formação de Eva a partir da costela de Adão, enquanto a biologia mostra claramente que homens e mulheres possuem o mesmo número de costelas, a narrativa bíblica usa essa imagem para transmitir conceitos teológicos sobre a relação entre os sexos e o plano de Deus para a humanidade. Este relato não é destinado a ser uma descrição anatômica literal, mas sim um veículo para verdades espirituais mais profundas. Em ambientes educacionais, como uma sala de aula de biologia, é útil esclarecer aos alunos que, enquanto a ciência nos ajuda a entender como as coisas acontecem, a religião muitas vezes tenta responder o porquê. Ambas as perspectivas podem coexistir, oferecendo visões complementares do mundo e da experiência humana. Assim, é possível respeitar a integridade de cada campo sem forçar um alinhamento que não seja natural ou necessário. A Bíblia, de fato, contém muitos elementos que podem ser identificados ou verificados no mundo real, como os rios Tigre e Eufrates mencionados em Gênesis, que existem até hoje. Esses detalhes geográficos reais ajudam a ancorar as narrativas bíblicas em um contexto que os leitores podem reconhecer e relacionar com a realidade física. Isso também pode adicionar uma camada de autenticidade e profundidade histórica aos textos. Quando se trata do relato da criação de Eva, a partir da costela de Adão, é importante considerar que muitos estudiosos e teólogos veem essa parte da escritura como um tipo de linguagem simbólica ou metafórica, utilizada para transmitir verdades espirituais ou morais, mais do que descrições físicas ou biológicas literais. Nesse contexto, a história da costela pode ser interpretada como uma expressão da união e interdependência entre homens e mulheres, sugerindo que ambos são essencialmente iguais e profundamente conectados, destinados a complementar-se mutuamente. Portanto, enquanto os elementos geográficos no livro de Gênesis podem ser confirmados e validados por observações externas, algumas das narrativas sobre a origem e a formação dos seres humanos operam em um nível mais simbólico ou teológico, destinadas a transmitir lições sobre valores, relações e o propósito humano, mais do que fatos científicos detalhados. Essa diferenciação entre a descrição literal e a mensagem simbólica pode ajudar a resolver algumas das aparentes discrepâncias entre os textos bíblicos e o conhecimento científico moderno. A questão das costelas em Gênesis é um exemplo claro de como uma interpretação literal
pode levar a mal-entendidos ou conflitos com descobertas científicas. No caso dos rios Tigre e Eufrates, a menção deles na Bíblia corresponde à realidade geográfica, o que reforça a historicidade de certas partes das Escrituras. Porém, a narrativa da criação de Eva, a partir da costela de Adão, muitas vezes é entendida de maneira simbólica, enfocando lições sobre a relação e a igualdade entre homens e mulheres, mais do que sobre a anatomia humana. Quanto à questão dos relacionamentos homoafetivos e as interpretações da Bíblia, é verdade que algumas leituras tradicionais podem influenciar visões sobre o que é considerado moral ou apropriado dentro de certas comunidades religiosas. No entanto, como mencionado, a Bíblia também é interpretada de maneiras muito diversas e muitas comunidades religiosas estão reavaliando suas interpretações à luz de uma compreensão mais ampla da dignidade humana e dos direitos. Essas discussões evidenciam a importância de considerar tanto o contexto histórico dos textos quanto as necessidades e os valores da sociedade contemporânea. Em muitos casos, isso pode levar a um diálogo construtivo sobre como aplicar antigos ensinamentos de maneiras que promovam respeito, amor e justiça para todos, independentemente de orientação sexual. A compreensão de que interpretações literais de textos antigos podem não ser aplicáveis de maneira direta em contextos modernos ajuda a abrir espaço para esse diálogo e reinterpretação. A Bíblia pode ser muito desafiadora para interpretar, especialmente quando se trata de passagens como a criação de Eva a partir da costela de Adão. Este trecho, como muitos outros, pode ser visto de várias formas, literalmente, simbolicamente, ou como uma mistura de ambos. Isso reflete a natureza complexa do texto bíblico, que tem sido objeto de estudo, debate e interpretação ao longo de milênios. A história da costela frequentemente serve para ensinar sobre a unidade fundamental entre homem e mulher, destacando a igualdade e a complementaridade. No entanto, ao mesmo tempo, essa narrativa suscita questões sobre como tais ensinamentos se alinham ou se chocam com o conhecimento científico e as normas sociais contemporâneas. É uma oportunidade de explorar como diferentes tradições interpretam esses textos e aplicam seus ensinamentos na vida prática. Essa diversidade de interpretações e a rica tapeçaria de significados que os textos bíblicos oferecem são o que tornam o estudo da Bíblia tão fascinante e, por vezes, complexo. Em última análise, muitos encontram que entender a Bíblia não é apenas aprender sobre os textos em si, mas também sobre como eles ressoam com cada pessoa de maneira única, dependendo de seu contexto, experiência de vida e fé. Esses textos realmente podem dar um nó na cabeça, mas é justamente essa complexidade que torna o estudo da Bíblia tão intrigante e enriquecedor. É como um quebra-cabeça que pessoas de diferentes épocas e culturas tentam montar de várias maneiras. E rir faz parte do processo, né? Na verdade, eu estou explicando a essa pergunta que um aluno um dia me fez. Professora, se a Bíblia diz que a mulher foi criada a partir de uma costela de Adão, por que homens e mulheres têm o mesmo número de costelas? Não deveria haver uma diferença entre eles?